Repórter Rio encerra hoje a série de entrevistas com os candidatos ao Senado. O nosso entrevistado é César Maia. O economista e vereador César Epitácio Maia, de 69 anos, é o candidato do Democratas, o DEM, ao Senado pela coligação O Rio em Primeiro Lugar, que reúne 18 partidos. César Maia começou a carreira política depois do golpe de 64 como militante do Partido Comunista Brasileiro e passou pelo exílio. Foi secretário estadual da Fazenda do Rio durante o governo de Leonel Brizola. Em 1986, foi eleito deputado constituinte. Em 1990, foi eleito deputado federal. Foi prefeito do Rio por 3 mandatos, eleito em 93, 2001 e 2005. Em 2013, foi eleito vereador do Rio. Candidato, boa tarde. Muito obrigada pela sua presença aqui no Repórter Rio. E eu começo lhe perguntando, o que os eleitores fluminenses podem esperar de um mandato seu como senador? Olha, ela estava vendo a matéria sobre os vendavais, as ventanias, e me lembro que a cobertura do Engenhão não aconteceu nada, rigorosamente nada, mostrando o caráter politiqueiro quando interromperam o Engenhão. Bem, o senador representa o seu estado e os municípios. Nós temos que ver quais são as questões básicas que hoje interessam o estado do Rio de Janeiro. A manutenção dos royalties, certamente. A linha 3 do metrô, que vem de Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro. A continuidade das obras que estão sendo feitas, saneamento da Baixada Fluminense. E, do outro lado, as questões nacionais que interessam o Rio de Janeiro. Reforma política, reforma financeira, reforma tributária, reforma do Estado Federativo, que estão tramitando já no Senado Federal e exige a participação dos senadores todos, enfim, e daquele que foi eleito. Recebi essas tarefas do senador Dornelles, que entra, enfim, se o eleitor quiser, para que eu possa substituí-lo. Você falou dos royalties, o senhor pretende reabrir essa questão, quer dizer, voltar a esse tema para tentar rever esse dinheiro que o Rio perdeu? Não, o Rio não perdeu. O Rio ainda não perdeu, porque essa questão está pendente no Judiciário. Os senadores são só 81, cada estado tem 3, e tem um acesso direto ao Judiciário. Eu pretendo ver se resolve essa questão no Judiciário, para que os royalties que não foram perdidos fiquem definitivamente para o Rio de Janeiro. Candidato, vamos falar agora de alguns assuntos polêmicos, começando pelo aborto. Qual é a sua posição em relação ao aborto? Não mudar a legislação brasileira. Em relação a temas como descriminalização das drogas, como é que você pretende enfrentar isso? Não mudar a legislação brasileira. Vai manter? Claro. Essas questões relativas ao homossexualismo, às drogas, ao aborto, eu pretendo não mudar nem a Constituição, nem a legislação. O que está legislado, decidido pelo Judiciário e constitucional é que deve ficar. Então, união civil de pessoas do mesmo sexo e adoção de crianças por homossexuais? O que foi decidido pelo Judiciário vale. O que estiver na lei vale, o que estiver na Constituição vale. Não inovar, não renovar, não legislar sobre esses assuntos introduzindo novidades. Não, fica como está. E que proposta tem para o desenvolvimento do Rio? Olha, basicamente, olhar o Rio pelos seus corredores. Bem, primeiro o petróleo, evidentemente, e aquilo que o Rio se beneficia, tanto de empresas fornecedoras como dos royalties. Segundo, esse corredor grande que vai de Niterói a São João da Barra. Ali nós temos a Comperj, que é a nova refinaria de Itaboraí. A gente tem o aeroporto importantíssimo de cargas de Cabo Frio e o petróleo e São João da Barra, com o porto de Açu, enfim, a siderúrgica, o mineroduto, que já estreou essa semana, né? Já inaugurou, que leva minério de ferro para o porto. No sul, o sul industrial, o porto de Itaguaí, um porto de águas profundas e que tem um retroporto para desenvolvimento industrial. As questões relativas à região metropolitana, que de um lado elas pegam o arco rodoviário, que vai de Itaboraí, São Gonçalo, em direção ao porto de Itaguaí, e do outro lado as questões de emprego no Rio de Janeiro, que continuam graves e importantes. O senhor já disse que é a favor da reforma tributária. Que mudanças o senhor faria? Reduzir a carga tributária. Isso é fundamental. No Brasil, que falam 36% do PIB, o brasileiro trabalha 4 meses e meio só para pagar impostos. Isso tem que diminuir. Essa carga tributária tem que, nesses 4 anos de governo, metade da legislatura do senador, ser rebaixado para 30% no máximo. Isso é o incrível, é o básico. Fazendo o quê? Reduzindo os impostos sobre produtos básicos, Carla. Reduzindo os impostos sobre investimentos que geram emprego. Essas são 2 questões mais importantes.
Candidato, e a reforma política, quais são os propostos do DEM? Vou dar um exemplo. O cidadão do Rio de Janeiro vai escolher o seu candidato a deputado estadual entre 1.500 candidatos. Deputado federal vai escolher o seu entre 1.200 candidatos. No sistema dos países desenvolvidos, que um voto em distrito, seja ele distrital, seja ele misto, você escolhe um candidato por partido. No caso do Brasil, seriam 30 candidatos por distrito para você escolher o seu estadual e federal. Reforma política é a simplificação desse sistema, para que você escolha em cada distrito um por partido. E o que o senhor pretende fazer pelos idosos e pelos jovens? O que eu tenho feito os idosos, né? Eu não apliquei aquele desconto dos 14% dos idosos do serviço público. Fui o primeiro, não sei nem se o único, do Brasil. Acabar com o fator previdenciário, isso é fundamental. Voltar os idosos a terem seus proventos corrigidos pelo salário mínimo, o que foi interrompido. A aprovar a PEC 555, que garante direito para os idosos, basicamente os jovens. É basicamente educação e emprego. Educação dos jovens de maior idade, ensino técnico. E, do outro lado, empregabilidade. A ponte que leva da exclusão à inclusão tem dois caminhos, a educação e o emprego. E o jovem, principalmente, como prioridade. César Maia, candidato do DEM ao Senado, muito obrigada por sua presença aqui no Repórter Rio. Obrigado, Carla. E o candidato Romário, que concorre ao Senado pelo PSB, foi convidado a participar das nossas entrevistas, mas alegou compromissos de campanha para não comparecer.